Que alegria ter você comigo de novo, que alegria podermos tirar esse tempo de excelência, essas primeiras horas do dia para adorar o nosso Deus. Tenha certeza que o seu dia será diferente se você priorizar o Senhor na sua vida. Eu quero cumprimentar os meus convidados dessa manhã, querida Daniela, irmão André. Bom dia, meus queridos. Muito bom dia. Tudo bom? Que bom ter vocês aqui. Vieram lá de Curitiba aqui para o Devocional Intimidade, né? Para contar um pouquinho da história de vocês. Foi tranquila a viagem? Bem tranquila, estamos muito felizes de estar aqui. Que bom. Para a honra e glória do Senhor. Pois é, e a gente então está começando hoje com vocês, aí estreando o nosso quadro novo, E Se Fosse Você? Histórias de superação, história de vida, história de verdade. E vocês têm um testemunho muito lindo na família de vocês, porque a família é a base de tudo, né? Então começa assim, da forma mais, com todo carinho que vocês têm, aquilo que Deus fez na vida de vocês, a contar um pouquinho daquilo que Deus fez na vida de vocês aí, né? Amém. O Senhor tem trabalhado ainda na nossa família, nós glorificamos a Deus por isso. Resumindo, né, tudo que o Senhor fez, hoje nós temos 14 anos de casados, são 6 anos de muita luta no começo, porque eu conheci o Evangelho, né, nasci num lar cristão, e conheci o André e ele não era tão firme com o Senhor assim, né? Verdade. E nisso, né, o namoro foi passando, o noivado, nós estávamos com o casamento marcado, mas nós avançamos o sinal e aí caímos num erro, né, em pecado. E o que aconteceu foi que eu fiquei grávida no noivado e o nosso noivado acabou. E eu tive essa gestação. Fiquei grávida da Beatriz. Sozinha, não participei da gestação. Isso. E quando a Bia estava com 6 meses, né? O André teve uma enfermidade grave, mas ele me procurou, nós oramos e nos casamos quando a Bia estava com 6 meses. É uma bênção, o casamento. Mas eu me casei muito ferida, tremendamente ferida. Imagina todas essas marcas, né? E levar isso já para aquele começo, que a gente tem aquela ideia, eu casei, agora vai ser tudo um mar de rosas, né? Mas tanto você quanto o André, trouxeram todas as suas cargas. E lidar com isso tudo, né, Daniela? Sim, aí entrei muito ferida, muito machucada, o tempo inteiro ferido, né? Como eu sempre falo, o ferido, ele tem prazer em ferir. É verdade. Então, eram brigas constantes, muitas brigas. Muitas brigas. Em 3 anos de casamento, nós nos separamos. E a Beatriz presenciou tudo de novo, aquela falta de respeito, aquele lar desestruturado. E com 3 anos de casamento, nós nos separamos, ficamos separados por 8 meses. 8 meses. Foi um período muito difícil, né? Hoje a gente vê que tem histórias que são 3 anos, 4 anos. Eu sei que o nosso Deus pode fazer, mas 8 meses não são 8 dias. Não, verdade. E para quem está com uma criança, não é fácil, né? E essa ausência, né? De você ter o pai e a mãe ali, ela estava com quantos aninhos? Então, 3 aninhos, né? 3 aninhos. E deixa marcas tão profundas, porque às vezes eu vejo assim, as crianças, elas, às vezes, silenciosamente, elas vão guardando isso. E você começa a notar essas reações, né? Na vida da Beatriz, assim, como é que foi, até a gente falar um pouquinho mais, como é que foi lidar com o coraçãozinho da Beatriz nesses 8 meses? Então, a Beatriz, ela se tornou uma criança insegura, né? Até por ver constantemente as brigas, ela se tornou uma criança insegura porque não sabia como que ia ficar a casa, como ia ser aquele dia, se o pai ia voltar. Na separação, constantemente, ela não sabia, né? Eu vou voltar para minha casa, eu vou continuar morando com a avó e com o vô, então isso trouxe a gente não tinha sabedoria e sempre nós discutimos na frente dela, né? Que é uma dica que a gente dá para todos os pais, nunca tenha nenhuma discussão na frente dos filhos, né? Em hipótese nenhuma. Isso a gente faz no quarto, né? A gente faz em segredo. Preservando, né? Preservando, porque eles precisam do entendimento que o pai e a mãe estão caminhando em unidade, estão bem. Né? E a gente não tinha esse temor na época, né? Continuando. Mas aí, glória a Deus, né? O Senhor, eu fui buscando a Deus, pedindo ao Senhor uma nova chance. Vi que não estava sendo a mulher virtuosa, vi que estava, né, sendo a mulher tola que destruiu a sua própria casa, porque no momento que ele saiu de casa, eu mesmo tinha falado para ele, saia de casa, não dá mais, né? E a nossa boca pode ser bênção e pode ser maldição. Então, eu pedi ao Senhor mais uma chance. E nesses 8 meses, fui buscando, fui em cultos, em grupo de oração, intercessão, e pedi ao Senhor mais uma chance. E o Senhor atendeu o meu pedido,
nós voltamos em 8 meses, né? Não foi uma restauração, foi uma reconciliação. Então, eu firme com Deus, buscando o Senhor, querendo crescer na palavra, crescer no evangelho, mas o André estava correndo, né, numa atrás do multinacional. trabalho, não tinha o foco na família. Nós acabamos voltando. Eu sabia que, né, claro, o Espírito Santo já estava trabalhando. Né? Eu não tinha esse entendimento na época, mas entendo que o Espírito Santo já estava trabalhando. Porque nós sabíamos o que era certo, mas não praticávamos aquilo. Né? Então, a gente andava, eu andava de acordo com os padrões do mundo. Né? Então, trabalhava numa multinacional, corria muito atrás da carreira, muito atrás da parte financeira. Né? Até sempre, uma autossuficiência, né? Por ter sempre aquele... o maior foco era esse, infelizmente, naquela época. Né? E a gente teve só uma reconciliação. E por que a gente diz reconciliação? Porque num primeiro momento, nossa separação, ela só ocorreu por brigas. Não havia ainda naquele momento nenhum tipo de traição, não havia nenhum tipo daqueles que nós chamamos daqueles pecados graves, né? Não, os pecados aconteciam, mas eles não estavam numa maneira assim escandalosa, né? Difícil de lidar. Naquele momento. Depois a história piora um pouco. Vamos lá. E aí nós voltamos, né? Eu muito feliz, buscando o Senhor, como eu disse, ele correndo, trabalhando, viajando muito, e eu queria ter mais um filho. Louca para ter mais um filho, pensei que estava tudo bem e fui tentando, né? Falei, vamos tentar. E eu estava muito feliz, grata ao Senhor por estar me dando mais essa chance. E quando eu descobri que eu estava grávida, nessa correria, né, não me atentei ao fato que ele estava muito distante da família, eu descobri que o André estava me traindo, né? E aí foi um baque, porque eu descobri que estava grávida. Nossa. E descobri que ele estava me traindo. Então, eu falei assim, Senhor, e agora? Mais uma gravidez? A primeira eu já passei sozinha. Aí já vem todo aquele fantasma, né? Só vou ficar sozinha de novo, com mais um filho. Volta tudo. Realmente são desafios, né? E aí eu comecei a questionar o Senhor, por quê? Então, por quê? Mas ali eu sabia, o Senhor não tem prazer quando um casal, né? Eu falo assim, o André estava caminhando para uma direção e eu caminhando para outra direção. E o Senhor não tem prazer nisso, né? Um reino dividido não subsiste, né? Não tem como construir, né? Não tem. Então, assim, eu fiquei muito baqueada. E eu lembro, assim, que foram experiências que eu tive com o Senhor. E eu posso dizer que eu me senti ali que eu estava morta espiritualmente. Quando a gente pega aquele texto na palavra de Deus, de João 10:10, que fala que Satanás veio para roubar, matar e destruir, a morte que fala ali, eu pensava que era a nossa morte física, né? Mas se nós estamos firmes com o Senhor, Ele não tem prazer na nossa morte, né? Verdade. Mas ele tentou me matar espiritualmente. Aquela mulher intercessora, aquela mulher guerreira, que estava buscando crescer espiritualmente, ela morreu por um tempo, sabe? Eu me senti muito abatida espiritualmente e realmente não tinha forças para continuar. Mas eu louvo a Deus porque a minha mãe, uma guerreira de oração, sempre me dando palavras, sempre falando, Dani, não desiste, verdade. O nosso Deus, Ele pode fazer, Ele é o Deus do impossível. E muitas vezes eu não acreditava. E essa questão do Deus impossível, às vezes é mais fácil você acreditar vendo o testemunho dos outros do que no nosso. Do que quando você está ali. Aí a palavra, aí você vai ter que crer e agir. Né? Mas eu vejo nessa questão da sua mãe, até antes que Deus ele sempre vai preparar alguém ou uma circunstância. Verdade. Ele nunca nos deixa sós, né? No caminho da restauração. Aí da reconciliação veio para o caminho da restauração. Né? E aí ele vai profundo, né? E nessa questão da traição, a gente gosta até claro, toda a honra e glória do Senhor, né? Ele mudou toda essa nossa história, mas nós fomos mais fundos nesse lixo todo, né? Porque eu me prostituí nessa época, né? Eu fui a várias prostitutas, não foi uma traição, só simplesmente uma traição, foram várias traições, um lixo todo que Satanás foi colocando na minha vida e eu quis despejar na vida da minha esposa e acabar com aquilo que Deus tinha e esse planejado. Detalhe aí, ó, da questão. Você não vai só você fazer, você vai despejar para dentro da tua casa, você vai trazer isso tudo para dentro da tua família. Até tem um vídeo muito interessante na internet que a Infraero fez, passa muito nos aeroportos, que é um vídeo que mostra um pai que está voltando para casa e aparece uma mocinha junto. E na hora que ele entra no carro, que ele beija a esposa e beija os filhos, essa mocinha desaparece. E a mensagem do comercial é: o que você tem trazido de lembranças das suas viagens? Eu fiquei muitos meses, né, nas minhas viagens, olhando aquele vídeo e chorando todas as vezes, porque eu trouxe muito desse lixo
das minhas viagens. Mas para a honra e glória do Senhor hoje, além de liberto, né, a gente tem podido ajudar muitos outros casais com a continuidade desse testemunho, né? Que benção. E teve uma irmã que foi muito chave nesse ponto, porque como eu estava espiritualmente, né, muito abatida e abalada, o André chegou um dia e falou assim, Dani, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém ore por mim. E eu falei assim, olha, eu vou te dar um telefone aqui, você liga, mas eu não vou com você. Não tenho condições. E essa irmã preciosa, que eu passei o telefone para ela, ela teve uma experiência na casa dela na noite anterior. E ela falou que ela chegou em casa e ela sentiu um odor muito forte. E ela começou a procurar no seu apartamento como se tivesse algum bicho morto ali dentro. E quando ela se ajoelhou para ver se tinha alguma coisa embaixo da cama, ela falou que pegou o seu caderno de oração e o Senhor falou para ela assim, olha esse nome, André e Daniela. Esse é o odor que a vida dele está exalando nas minhas narinas. Gente, que tremendo isso aí. A gente vai pegar esse gancho, deixar todo mundo bem curioso aí, porque até a gente vai conversar um pouquinho amanhã. É um livro aqui, né, que o André escreveu e esse testemunho está ali dentro, né, tá contando sucintamente, mas os detalhes. Então, assim, ó, eu quero dizer para você, não sai daí, tem mais coisa abençoada. A gente vai ver umas fotos da família, dos filhos lindos que eles construíram. Então, ó, Deus tem transformação para sua família, tem transformação para sua casa, então não sai daí. Nós ficamos aí com a frase do dia, que é uma frase do André aí, e daqui a pouquinho a gente volta com a continuidade desse testemunho. Não sai daí, a gente já volta.